por ninguém se conhecer, vivendo enclausurados nesse mundo de matéria, em que ninguém sabia dizer o porquê dele, ninguém o porquê dele, nem o porquê de sua existência, preso na matéria, que não sabia o porquê estava preso pela matéria na vida do chão. Então ninguém sabia o porquê pisava em cima desse chão, porque ninguém sabia o porquê existia, ninguém sabia o porquê era condenado a sofrer e condenado à morte, ninguém sabia o porquê estava aí enclausurado dentro desse mundo de matéria, sem saber o porquê e o princípio, nem o seu fim, e assim vivia todos, e assim vivia como sofredores imortais, por ninguém se conhecer, ninguém sabia o porquê era assim e como é, mas aparentemente parecia que todos se conheciam, pois se ninguém nem si mesmo se conhece, como que podia conhecer o que não sabia o porquê existia? E essa era a vida do preso no chão pela matéria, por ninguém saber o porquê todos assim são. Porque ninguém se conhecia, ninguém sabia o porquê que assim era. E essa era a vida de quem vivia e não sabia o porquê da vida, porque ninguém se conhecia. Todos aí presos à matéria, sem saber o porquê. Por quê? Porque ninguém se conhecia. E essa era a vida de quem pensava o que não era. Porque ninguém se conhecia, por ninguém saber o porquê que assim era. E essa era a vida do animal racional, animados para chegar no fim do pensamento e animados para conhecer o que era o raciocínio, e hoje todos na fase do raciocínio, a fase do que o raciocínio e de todos que é o pensamento, conhecendo hoje a formação de uma formação de outro, a formação do pensamento, a formação do raciocínio, conhecendo a fase do pensamento, e agora a fase do raciocínio, porque um é do chão e o outro é de cima, a fase do chão, a fase do pensamento, do animal, de classe, de todas as classes, de infinidade de classes, e a fase do raciocínio, a fase de cima, a fase racional, a fase verdadeira, do verdadeiro equilíbrio de todos, por todos seres de origem só, de origem racional, e por isso aí estava nessa categoria de animal de origem racional. Racional, o equilíbrio eterno e o pensamento eterno, desequilíbrio de um modo geral, porque o pensamento é de origem do chão e o raciocínio é de origem de cima, é de origem racional, e assim vivia nessa vida de matéria, contando o tempo, sem saber o porquê, todos vivendo com esses dias contados, sem saber o porquê. Por quê? Porque ninguém se conhece. E nesse estado, o desequilíbrio imperava, o pensamento ser variante, e todos vivendo confusos consigo mesmo, e com tudo, por ninguém se conhecer. Por quê? Porque ninguém se conhece. Essa era a vida dos que parecia se conhecer, mas somente parecia, porque ninguém sabia dizer o porquê do seu ser assim. Ninguém sabia dizer o que era assim,
como é e por quê, porque todos viviam sem se conhecer, e a vida às vezes parecia ser tão boa, mas a aparência só, porque por tudo ser passageiro, as fantasias, as ilusões, as aparências, os sonhos, abandonavam a vida como se a vida fosse a mesma. Esses adornos eram feitos pelos anestésicos das fantasias, dos sonhos, das ilusões, das aparências. Então, a vida tinha passagem que parecia um primor, em que vivia sem saber o porquê. Então sonhava, fantasiava, aparentava, as musas enriqueciam todos, floridos, engabelados, e tudo passageiro, e tudo insignificante, passagem, por tudo ir se acabar, por tudo ir transformando para chegar ao seu estado natural de ser. A lapidação da dona do pensamento era assim, ornamentada com esse recheio passageiro, que parecia que a vida era essa mesma, cheia de primarismo ilusória. E vendo a cada dia o retrocesso de tudo pela mudança natural da natureza, sempre tudo de uma vida para a outra, e que parecia tudo ser terminando em nada, por nada ser, e se transformando pelas leis naturais da natureza em um ser de vida, até conheceres e compreenderes o porquê da vida. Hoje é que passaram a se conhecer pela fase natural da natureza, a fase racional, a fase do raciocínio, a fase por meio do desenvolvimento do raciocínio, conhecer tudo